2 Timóteo capítulo 4. Deus me gerou essa palavra. Rapaz, eu passei uma situação do sábado, eu estava para Deus, me dá uma palavra. Normalmente você já na sexta, Deus vai dando sinais de alguma coisa. Chegou no sábado, de manhã eu estava falando, Deus, estou vazio. Aí que é bom, né? Aí você vai para a guerra com Deus. Deus, manda alguma coisa, fala comigo, dá uma direção. O que eu vou pregar? O que eu vou falar para o teu povo? E a gente mexe daqui a Bíblia, mexe dali. E Deus me levou uma coisa que, rapaz, eu recebi. Engraçado, aí quando Deus deu a palavra, tinha tudo a ver com uma experiência que eu passei dentro do carro com um passageiro. O que ele me falou no final, mandou eu guardar. Aí, quando eu terminei a palavra, eu falei, caramba, é justamente o que ele me falou. Eu vou falar depois essa frase. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 em diante, nós vamos ler. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Fala, desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha defesa, antes todos me desampararam. Fala, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca, a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno Eúbulo e Pudente, e Lino e Cláudia. Olha aí, Cláudia, está aí também, Cláudia? E todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco essa noite. Espírito Santo, eu te peço, dá toda a direção. Fala com cada um que está aqui presente. Eu creio, meu Deus, que essas pessoas vieram justamente para receber essa palavra, ou porque estão passando, ou porque já passaram, ou poderão passar. Meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, fica conosco aqui, dá todo o entendimento, abra o entendimento do povo, abra os ouvidos espirituais, toma o teu principal lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora, só encosta ali um pouquinho que o vento está levantando a folha, para eu seguir aqui, que é minha cola. A gente vê nessa carta um momento muito difícil vivido na vida do apóstolo Paulo. Um momento muito difícil. O final de sua vida estava se aproximando. Estava se aproximando. Se você ler lá no versículo 6, fala que estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício, ou pelas versões fala libação. Estava chegando o momento dele. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 66, 67. Paulo ele tinha sido solto e ele foi preso de novo. Em 2 anos ele ficou quase 2 anos solto e ele foi preso de novo e foi executado pelo imperador Nero.
Paulo, ele estava se sentindo sozinho, desamparado. Demas, um desertor, escolheu o presente século, abandonou ele. Crescente e Tito largaram ele também no meio do caminho, mas não foi por amor ao presente século, às coisas mundanas, simplesmente passou pela vida dele. Eles foram embora. Paulo não reprovou a saída deles. Se você ler a carta, só falou de Demas, simplesmente deixou ele. Tíquico ele teve que liberar, foi para Éfeso. Foram embora. E Paulo, homem tremendamente usado por Deus, Paulo, um homem que escreveu 13 epístolas, Paulo, nesse momento, desamparado, só se sentindo solitário. Um homem que fez o que fez. Gostaria de falar hoje sobre isso. De repente você pode estar sendo afligido por isso. Uma coisa chamada de solidão. Se sentir solitário. Ou você pode ter passado, ou você passa, ou você um dia pode passar. E a Bíblia tem resposta para essas coisas. Um censo de 2016, eu estava pesquisando, fala que isso de 2016, eu creio que está pior, porque veio a pandemia. Diz que de 3 pessoas, uma se sente sozinha. De 3 pessoas, uma, por algum motivo, se sente só. O brasileiro, uma pesquisa feita no dia 4 de março de 2021 pela BBC News, falou que o brasileiro foi o povo que se sentiu mais solitário na pandemia. Nesse período de 2020 a 2021, de 1.000 pessoas, 50% reclamavam de solidão, seguido depois pelos turcos e pelos indianos. Solidão. E o que seria solidão? Solidão é quando você tem uma sensação de vazio na alma. Você sente a tua alma isolada. Você não é compreendido por um grupo de pessoas muitas vezes. Você se sente deslocado do meio em que você está. Você se sente isolado, a tua alma, incompreendido muitas vezes no meio. Você sabia que uma criança pode se sentir sozinha e solitária? Se os pais não derem atenção para ela, de repente ela saiu de uma escola, ela foi para um outro lugar. De repente um adolescente, um jovem, chegou o momento dele de ir para uma faculdade em outro estado. Apesar de estar cheio de gente em volta, ela pode estar se sentindo solitária. Um casamento, amado, você pode estar se sentindo solitário, cheio de pessoas ao teu redor. Você pode estar se sentindo sozinho, apesar de ter muitas pessoas ao teu redor. Um casamento, você pode tendo um relacionamento com o seu cônjuge, apesar do seu cônjuge maneiro, tremendo, paga as contas em dia, você está bem com ele, não tem nada a reclamar da postura, do caráter dele, mas no entanto, devido à forma como você se relaciona, vocês estão se sentindo só dentro de casa. Você está entendendo o que eu estou falando? Você pode estar se sentindo sozinho. Não é só quando você perde um ente querido. Muitas pessoas perdem também um ente querido. As pessoas passam pela sua vida, como passou e foi embora da vida de Paulo. Ela se sente tão sozinha, que ela vai buscar respostas em outras coisas, num relacionamento pessoal, eu vou tentar um relacionamento, e mesmo assim, muitas vezes, ela se sente sozinha, solitária. Isso é muito sério. Você, por mais que você caminhe, às vezes com pessoas ao redor, tem coisas que você se isola, você é incompreendido, você não se sente bem colocado, se sente deslocado do meio que você encontra. Isso o pastor passa muito, isso o líder passa muitas vezes.
você se sente solitário. Mas a Bíblia nos garante, eu queria que você levantasse a mão e eu vou desenvolver o tema. Isaías 58:11 diz: e o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial, cuja as águas nunca faltarão. Deus é com você. A Bíblia fala: não temas, pois eu estou contigo, não te assombre, pois eu sou teu Deus, eu te sustento com a destra da minha justiça. Independente se você está passando por lugares áridos, difíceis, que dá temor muitas vezes, Deus fala: não temas, eu estou com você. Mas por que a gente não entende isso? Porque o cristão muitas vezes se sente sozinho. Se você passa, eu passo. E a gente tem que andar vigilante. Paulo estava aqui no meio da igreja. Ele estava se sentindo desamparado. Me deixaram. Jesus passou por isso. Jeremias passou por isso. Elias foi para dentro de uma caverna, que só sobrou ele de profeta. Ele começou a se isolar. Eu vou entrar aqui em alguns detalhes. Eu quero que você preste atenção. De repente o estilo de vida que você leva, e por você estar no meio que você vive, mesmo dentro da igreja cheio de gente, você ainda se sente só, porque muitas vezes ninguém te compreende. Isso é um problema. Davi, assim como Paulo, viveu momentos de solidão. A Bíblia fala: olhei para a minha direita. Salmo 142, se você quiser abrir, versículo 4, você vai ver Davi falando isso, que eu vou falar aqui, que eu peguei como referência, eu vou usar Paulo e Davi. Davi, por muitos momentos, ele se sentiu solitário. Mas se você ver Salmo, você vai ver várias passagens. Eu peguei essa. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Não tenho abrigo seguro, ninguém cuidou da minha alma. Nesse momento Davi, ele estava na caverna de Adulão, cheio de gente ao redor dele, mas todo mundo desgostoso, endividado, cada um vivendo a sua solidão. Como você muitas vezes passa dentro da sua casa ou dentro do seu trabalho, apesar de estar cheio de gente ao seu redor. Davi, ele estava lá cheio de gente, mas cada um vivendo o seu mundo, e ele se sentiu deslocado também, assim como Paulo. Só que a diferença era que Paulo, ele estava se sentindo sozinho, que não tinha ninguém praticamente, só tinha Lucas. Ali Davi não, Davi, apesar de tanta gente em volta, ele estava sozinho, estava se sentindo isolado. Um dos grandes problemas para o cristão, eu quero que você agora pense nisso aqui que eu vou falar. Um dos grandes problemas nosso, cristão, é que vivemos um mundo que cada dia Deus está mais distante dos crentes. Aí você vai falar: mas que é isso que o senhor está falando, pastor? Cada dia Deus está mais distante daqueles que se dizem ser crentes dentro da igreja. E por você ser um crente que procura viver o que a Bíblia manda, e o outro não vive da forma como você vive e não tem os pensamentos cristãos que você tem, procura chegar cada vez mais perto de Deus, você forçosamente vive no isolamento, apesar de estar dentro da igreja. Porque a pessoa, apesar de estar dentro da igreja, ela não caminha igual a você. Forçosamente a gente acaba ficando longe da pessoa. Porque apesar de estar dentro da igreja, cultuar o Deus levantar, mas o estilo de vida que ela leva, devido à sua conduta, nos afasta, na qual nós temos que viver unidos. Estou falando uma mentira? É verdade. Isso acontece dentro da igreja. Porque não fala a nossa língua muitas vezes 100%. Forçosamente a gente acaba deixando a pessoa. Não é que deixar, a gente conversa com todo mundo, mas tem uns que você não pode se abrir muito, outros você conversa pouco, outros você não pode abrir porque não é confiável, outro, sabe o que acontece? Você fica solitário dentro de uma igreja.
Isso não pode. Ninguém te compreende, você fica deslocado no corpo de Cristo. Que coisa! Tozer, a W. Tozer, eu peguei num escrito dele, uma palavra que ele deu, não um livro. Ele fala o seguinte: o homem verdadeiramente espiritual, é na verdade esquisito. Ele não vive para si, mas para promover os interesses do outro. Olha só, para promover os interesses do outro. Amar o próximo. Procura persuadir o povo a dar tudo para o Senhor. E não pede nenhuma parte, nenhuma porção para si mesmo. Deleita-se em não receber honra, mas ver o seu Salvador glorificado aos homens. Sua alegria é ver o Senhor ser objeto de promoção e Ele próprio ser esquecido. Meu Deus. Ou seja, a vontade da pessoa, do verdadeiro crente, é tanto promover as pessoas, o amar ao próximo e promover o nome de Deus, que ele acaba, sabe, ele não se preocupa. E a gente vive num mundo que as pessoas querem se promover, as pessoas querem viver em destaque, as pessoas querem posto, a pessoa quer, sabe, ter uma patente. E o verdadeiro cristão não está preocupado com isso. Ele está preocupado em ser um bom soldado de Cristo, aleluia, e glorificar aquele que o arregimentou. Aí você fica esquisito no meio, você fica esquisito dentro da igreja, você fica esquisito no trabalho, você fica esquisito na casa, porque muitos familiares, você é crente, os outros não falam a mesma língua que você. Você passa por isso? Eu passo. Sou o único crente da família de 6 irmãos. Tem hora que, caramba, até aqui eu posso, daqui para lá eu não posso. É ruim? É. Te acham esquisito? Vão te achar. Te acham que você, sabe, está num lugar, sabe? Ah, caramba, ele fica lá. Mas a Bíblia fala e me garante: o meu Deus, segundo a sua riqueza, me suprirá todas as minhas necessidades em glória. Deus é com você. Primeira coisa que você tem que viver é Deus na tua vida. Primeira coisa, o grande problema está aí do crente. Sabe qual é o grande problema do crente? Eu botei aqui: a fraqueza dos cristãos é por se sentirem afastados tanto da sociedade, tanto das pessoas que falam um tipo de língua, afastado de tudo aquilo que ele gosta, muitas vezes, que Deus, e ele acaba gerando concessões. E quando ele gera concessão, quando você gera concessões, a gente perde, vai perdendo a fonte de vida que é Deus. A gente vai fazendo concessões aqui, sabe por quê? Poxa, isso eu gosto dessa pessoa, eu tenho que dar um jeitinho para ficar, eu queria ser parecido com ele. Não, a sociedade fala que isso aqui é tudo natural, e eu, para não ser rejeitado, eu, para não ficar de fora, eu, para não ficar isolado, eu, para não me sentir solitário no meio de todo mundo, eu começo a abrir concessões. Aí que está o grande problema. Demas foi assim. Demas, ele escolheu o presente cego, andava do lado de Paulo. Paulo falou o nome dele, Demas. Quer dizer que Demas andou muito tempo com Paulo, não é de um dia para o outro. Foi abrindo concessão aqui, foi olhando o presente século, e você vai se distanciando, e você vai, começa a olhar para Paulo. Paulo é meio esquisito, porque ele só pensa em Deus, e começa, ele tem uma forma de pensar, poxa e tal, quando vê, foi para o mundo, separou. Entramos na solidão terrena e espiritual. Quando a gente abre mão de Deus, a gente entra, com o tempo você vai perceber isso, numa solidão terrena e tanto espiritual, porque você abriu concessões, porque Deus preenche os dois. Deus preenche tantas coisas da terra como as coisas do céu. Deus fala: olhar para o alto onde Cristo está sentado à destra de Deus. Sabe por quê, meu amado? Deus fala que vai te suprir todas as suas riquezas em glória. Deus fala que buscar em primeiro o reino de Deus e as suas riquezas, e as demais coisas na terra vão ser acrescentadas para você, para a minha vida. Deus está falando aí de terra e céu, não falta nada. Primeira coisa
Deus fez para você não se sentir solitário foi habitar dentro de você. Se você se sente solitário, tem alguma coisa errada. Porque você tem liberdade para conversar todos os dias, você tem liberdade para aprender com Ele todos os dias, você tem liberdade para você falar em línguas, você tem liberdade para conhecer o coração do Pai pela Bíblia, você tem liberdade. Você tem liberdade. Aí qual o grande problema nisso? Porque, presta atenção uma coisa, eu coloquei aqui, a gente não pode negociar essas coisas. Nós não fomos separados para isso. Presta atenção, o crente, nós na verdade, quando eu vou falar isso aqui, não assusta não, a gente tem uma vida dupla, mas no bom sentido. Presta atenção, você vive nas coisas visíveis, mas você pensa nas coisas invisíveis. Você vive na terra, mas Deus está preparando uma cidade no céu para você. Você tem um pai na terra, mas o pai maior está lá em cima olhando você. Aleluia! Então não abre mão disso. A gente com o tempo, sabe, a gente tem essa vida dupla, porque nós não somos desse mundo. A gente não é. Então você tem que saber lidar com essas coisas. A diferença nossa para esse povo de fora é porque eles só pensam nas coisas terrenas. A Bíblia fala, livro de Efésios está lá, a cabeça deles só aqui. Mas você tem algo mais alto do que tudo isso te esperando. Você tem um Pai eterno, você tem uma cidade eterna, você vai receber um nome, você é filho de Deus. Nós temos que entender isso. Aleluia, aleluia. A Bíblia fala que Deus faz o homem solitário se sentir em família. E Deus não mente. Você crê em Deus? Então por que você dá um glória a Deus bem alto para Ele escutar? Fala, obrigado, Pai. Aleluia. Ele está com você, Ele vive com você. Aleluia. A Bíblia fala em Salmo 27, versículo 10: se meu pai ou minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O Senhor é com você. Por mais que o pai abra mão de você, por mais que a mãe não te entenda, por mais que aconteça coisas dentro da sua família, Deus supre as tuas necessidades, Deus acrescenta todo dia. E Deus, aleluia, por mais que você viva as coisas seculares na família, você tem um pai maior que guarda você, que cuida de você, amado. Então por que você se sente muitas vezes solitário? A Bíblia fala que todos desampararam Paulo, mas a Bíblia fala também, Paulo ele vai falando no versículo 17: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação aos gentios. Por mais que ele se sentiu desamparado, ele não perdeu o foco, ele não se sentiu sozinho, porque ele sabia que tinha alguém com ele, assistindo ele e fortalecendo ele todo dia. E esse mesmo Deus é por você e é por mim. Esse mesmo Deus trabalha com você, caminha com você, está com você em todos os lugares. Por mais que você não entenda isso, Ele nunca te deixou só. Muitas vezes a gente começa a dar jeitinho. Sabe por quê, meu amado? Assim como Demas, eu vou falar aqui, que a gente não pode se deixar levar como Demas se deixou levar. Demas se envolveu com as coisas seculares e não era exemplo de vida para ninguém. Ele se envolveu com as coisas, e isso é um grande problema também que acontece nas nossas vidas dentro da igreja. Tu acha que dentro da igreja não tem Demas? Também tem. Tem gente que está mais com o pé lá fora e vive uma vida, coisa que a gente vê e tal. E isso dificulta a você ter um relacionamento de amizade e coisa, porque você fala uma outra língua. Forçosamente a gente vai ficando só dentro da igreja. Isso é um problemão. E Deus fala do corpo unido de irmãos. Deus fala da família de Deus. Vós sois da família de Deus. Nós temos uma família. E eu coloquei aqui
A gente não pode se deixar levar e querer ter um Demas como exemplo de vida, mas entenda que muitos vão passar pela tua vida. Presta atenção, a Bíblia fala que Crescente e Tito não estavam em pecado, eram pessoas tremendas, eram pessoas às vezes que você tem em casa, amigos, pessoas, mas passou pela tua vida. Quando eu estava lá em Irajá, eu estava lá, eu tenho amigos lá e tal. Poxa, mas eles estão tocando a vida deles, eu vim para cá, mas eu vou me sentir solitário só. Não, a vida continua. Vão ter pessoas que vão passar pela tua vida, vão deixar o bom perfume, são amigos, vão estar longe. Como vão ter pessoas que você vai ter que liberar para caminhar? Foi Tíquico, foi para Éfeso. Paulo, a Bíblia fala que Paulo liberou. Vai ter o filho, a tua filha, vai chegar um momento que você vai ter que liberar. Eu conheço pessoas que ficam sofrendo que o filho saiu de casa. Não, meu amado. Tem pessoas que passam. Tem pessoas que você tem que liberar. Você vai ter que entender isso na vida. Tem pessoas que passam pela nossa vida, nossos pais um dia falecem, nossa mãe. E tem gente que sente-se ainda num funeral até hoje porque o pai ou a mãe partiram. Passam. A Bíblia fala que todas as coisas podem passar na tua vida, menos a palavra de Deus. Sabe qual é a frase que o homem, quando estava no meu carro, ele saiu do carro, ele falou, e eu gravei isso. Ele conversando com ele, um senhor brincalhão. Peguei ele em Maria da Graça. Peguei ele em Del Castilho para levar em Maria da Graça para o metrô. Quem sabe onde é o metrô de Maria da Graça, não precisa falar nada. Ele brincando, conversando, ele falou, sabe, meu irmão, eu vou te deixar uma frase. Falou brincando comigo. Grava isso aí, brincando. A gente não esquece as pessoas, mas aprende a viver sem elas. Eu falei, caraca. É forte isso, né? A gente não esquece as pessoas, mas a vida continua. Mas a gente aprende a viver sem as pessoas. Você começa a se adaptar, você começa a andar com Deus, você começa, sabe, amado? Você começa a entender o coração do Pai. Quer não andar solitário? 3 coisas que eu vou te dar um toque. 1, viva Deus. 2, viva a palavra, e a gente vai falar. E 3, anda em comunhão com o corpo. As 3 coisas básicas que Deus deu, a gente vai ver no texto. Mas Deus não preparou você para ficar só. Deus, desde o início da criação do homem, Deus não preparou o homem para ficar só. Deus não preparou. Amado, nós somos uma família. Se você está dentro da igreja do Senhor e não tem ainda uma linguagem, busque isso. Busque viver Cristo. Busque se identificar com Cristo. Quanto mais você se identifica com Cristo, mais você faz parte do corpo. E mais você fala a língua dos anjos e dos homens. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Dá um glória a Deus bem alto. Demas, ele quis ter e ser. Ele quis ter tudo que tinha e quis ser tudo que as pessoas eram também. Por isso que ele foi para muitas coisas atraem. A gente quer ter um casamento igual o outro ali. Pô, eu quero ser igual aquela pessoa ali. Eu quero ter esse casamento igual. Não, para eu não ficar, se me sentir rejeitado, eu vou fazer esse ciclo de amizade aqui, porque eu não posso ficar fora. Cristo nunca te rejeitou. Ele morreu por você, Ele morreu por mim. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de mim. Eu não estou sozinho para enfrentar o mundo aí fora. Jesus te assiste e te fortalece. Oh, meu irmão, se ninguém te entende porque você é esquisito, você é parado, quieto, você tem o teu tique nervoso, mas Deus te escolheu e Ele habitou dentro de você. É isso mesmo. Você se anda na contramão. Se você quer viver Cristo, você vai ser esquisito. Agora, se você quiser dar um jeitinho para não se sentir só, a gente não pode servir a 2 senhores. Sabe qual é o grande problema nosso, que nos faz muitas vezes não ser completos? Porque dentro da própria casa de Deus tem gente que divide as coisas. Ele quer viver na terra de uma forma extrema e ter um pouco só do céu.
Se nós todos estivéssemos com uma visão, olhando para sempre as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, como Ele manda, a gente estaria falando uma lei na língua. A gente poderia estar vivendo Atos capítulo 5, dando e recebendo, vivendo o verdadeiro evangelho. Mas por que a gente tem? Muitas vezes a gente não entende isso. Às vezes nós dentro da própria casa de Deus nos sentimos solitários com pessoas dentro do lado. Às vezes a pessoa está 10, 15 anos dentro da casa de Deus, está vindo para a igreja, se sente no banco, se sente só. Falando, cara, isso não pode. Eu não sei se isso você está passando, ou se você já passou. Eu sei que eu já enfrentei várias situações dentro de gabinete, o mesmo assunto, se sentindo só. No casamento, se sentindo só porque perdeu um ente querido. Mas Jesus tira tudo isso de você, e eu vou mostrar aqui. Você crê nisso? Não se prenda às pessoas, porque elas passam. Se você ficar com uma prisão na pessoa, você não avança nas coisas de Cristo. Você tem que estar preso a Cristo. Eu sei que é dolorido eu falar isso. Eu perdi meu pai, eu tenho entes queridos também. A gente chora o choro, sente a saudade. Mas como esse homem falou aqui, a gente aprende a viver sem elas, e a vida continua. Quer viver não solitário? Paulo nos dá a dica aqui. Eu vou tocar em 4 pontos que você, de repente, saia desse momento que você está vivendo. Que apesar de estar em casa, apesar de ter família, apesar de ter situações dentro da... Às vezes você se sente só e deslocado. A Bíblia diz que Deus te supre, pois estará contigo sempre. Presta atenção, a primeira coisa que o solitário, uma pessoa que se sente sozinha em alguma área da sua vida, você tem que entender, primeiro, reconhecer que você está se sentindo solitário. Como você vai resolver o seu problema, se você nem sabe o que tem? Então, primeira coisa, entenda o que te faz se sentir solidário. Foi o que Deus gerou no meu coração. Entenda por que você está se sentindo assim, para que Cristo possa trabalhar na sua vida, para que você busque uma solução para isso. A Bíblia diz que Deus te supre, por estará contigo sempre. Versículo 16, 17, como eu falei, Paulo lhe fala, no momento dele de desamparo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Quer dizer, não tinha ninguém com ele, no momento que ele estava lá no julgamento, sozinho. Mas a Bíblia fala que Deus o assistiu e fortaleceu ele. Quando você tem intimidade com Deus, você não está só. Você não pode se sentir só, todo mundo vai te abandonar, mas Deus está com você. Deus está com você, viva a Deus. Primeira coisa, viva a Deus. A Bíblia fala em Salmo 139, versículo 7, para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Aí vai continuando, se eu for para o mais baixo abismo, tu está lá. Deus está em todo lugar com você. Para onde você for, Ele está com você. Se você verdadeiramente aceitou Ele no teu coração, reconheceu Ele na cruz que morreu por você, Cristo em vós, a esperança da glória de Deus, está com você. Então você não pode se sentir nunca sozinho. Você tem o melhor amigo que você poderia ter. Amém? Primeiro. Segundo, busque as coisas necessárias e abra mão das desnecessárias. Olha que Paulo fala. Versículo 12. Aliás, 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo. Eu tomei isso como exemplo. Paulo estava numa situação difícil. Ele pediu a capa. Ele viu verdadeiramente aquilo que era necessário para ele. Não pediu coisas vazias, desnecessárias, coisas que não iriam levar ele a nada. Muitas vezes a gente toma decisões da nossa vida e para a gente tampar a solidão, para a gente, sabe, arranjar um refúgio, tem gente que vai para a pornografia, tem gente que vai para as drogas, tem gente que vai para a bebedeira, tem gente que faz alianças erradas.
por causa do momento de estar sozinho, é aí que o diabo investe. Se você prestar bem atenção, o diabo sempre investe quando você muitas vezes está só. A tua cabeça não para de funcionar. Muitas pessoas vão para um caminho errado. Eu coloquei isso, não tampe buracos, isso só prolonga o vazio. Ficamos buscando algo que irá levar a nada. Tem coisas que não nos levam a nada, meu irmão. Tem coisas que a gente, para tampar o nosso buraco, o nosso vazio, a gente começa a procurar qualquer coisa para tampar aquele vazio ali. E a gente começa a ver coisas, a ler, a buscar coisas que não vão te levar a futuro nenhum. Não perca tempo, veja o que é necessário para que você venha suprir a sua carência. Paulo, ele estava num momento lá, poxa, com certeza o cárcere, se a gente entender bem a época, ele precisou de uma capa, se cobrir, se proteger, era mosca, era, sabe, frio. O que é necessário para você, para o mundo que você está vivendo, e te supre a sua necessidade? Segundo, terceiro, não perca tempo. Busque a palavra de Deus. Paulo, ele fala bem claro isso. E os livros, principalmente os pergaminhos, versículo 13, ele fala para buscar a capa, mas ele fala para buscar os livros e os pergaminhos. Quer se sentir amparado, quer se sentir suprido por Deus, amado, leia a palavra de Deus, tira a solidão e alimenta a tua comunhão. Busque. Paulo, ele estava numa situação, caramba, está chegando o meu tempo. Sabe o que ele fez? Ele permanecer fiel e não abrir mão de Cristo, se sentir totalmente amparado. Foi ler, porque ele lia as promessas de Deus, ele lia a cidade que estava esperando ele, ele buscava. Se enche da palavra de Deus. Isso daqui são promessas, isso daqui é uma realidade. E só sente isso quem verdadeiramente é cristão. Se eu der isso aqui para um irmão meu, para alguém da família, vai ler como um livro, não vai entender. Quando eu leio isso daqui, me dá uma esperança tremenda de alegria dentro de mim. Glória a Deus, eu vou para o céu, eu vou estar com o meu Senhor um dia. Então, independente do cárcere ou do momento que você está vivendo, de isolamento, se alimenta da palavra de Deus. Deus vai te dar a direção, Deus vai falar com você, Deus vai te manter de pé, Deus vai te fortalecer através da palavra. Viva Deus, busque o que é necessário para você. Terceiro, viva a palavra. Quarto, e eu vou terminar agora, vem para cá os músicos. Quarto, viva a comunhão do corpo. Presta atenção, pessoas vão passar pela sua vida, pessoas que você queria estar perto e vão te desamparar muitas vezes. Eu vivi isso dentro da igreja. Pessoas que você confiava foram embora, pessoas que você confiava te traem, como Demas. Pessoas que você vai ter que liberar, porque é melhor para ela, apesar que você, quantos já chegaram para mim, eram boas pessoas, mas precisava. Você pode se sentir muitas vezes sozinho, mas você não pode sentir, porque a Bíblia fala, sabe, que ainda existe Lucas, ainda existe Prisca, ainda existe Áquila, ainda existe Onesíforo, ainda existe Trófimo, ainda existe Prudente, ainda existe Lino, ainda existe Cláudia, ainda existe o corpo de Cristo. Glória a Deus! Tem um bocado de gente ainda que ama você. Sai 2, tem 8, tem 10. Viva o corpo de Cristo. Paulo fala isso no final da carta. Saúda Priscila, Áquila, que está na casa de Onesíforo, Erasto, Trófimo. Procura vir antes do inverno me visitar. Eúbulo, Prudente, Lino. Amada, ele não estava só, ele estava um pouco distante. Estando perto ou distante, você não está só. Você não está só. Deus preparou uma família para você. Está com você. Quer sair da solidão? Viva a Deus. Tenha comunhão com Ele. Venha
Leia as coisas necessárias, não perca tempo. Leia a Bíblia. Entenda que tem um corpo de Cristo sempre para te abraçar. Eu não me dou muito, uma pessoa não fala do meu lado. A Bíblia fala aqui, se você ler, que tinha pessoas longe e tinha pessoas perto de Paulo. Tinha outros que estavam longe. Se você vir aqui, ele fala bem claro. Um ficou em Corinto, o outro no Trófimo, deixei em Mileto. Estavam longe, mas fazia parte do corpo. Apesar de tudo isso, Paulo não estava só. Você tem uma família espiritual. Mas a Bíblia também, Deus é tão bom que te deu também uma família terrena. Se você ler a vida de Davi, 1 Samuel capítulo 22, dentro da caverna, Davi se sentindo sozinho, meu irmão. Então Davi se retirou-se dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Presta atenção, no momento que Davi estava sozinho, tinha uma família esperando ele. Foram lá visitar ele. Sabe o que aconteceu? Levantou Davi. E Davi, sabe o que Davi fez? Tirou a solidão de todo mundo da caverna. Saíram da caverna, foram viver uma nova vida. Deus te deu uma família terrena e Deus te deu uma família espiritual. Saiba aproveitar essas coisas. Vamos ficar de pé.